Ele começa: sei de tudo o que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança. Está falando para a igreja aqui. Jesus falando: eu sei da sua obra, eu sei o quanto você tem trabalhado arduamente e da sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Até aqui. Então Jesus está elogiando essa igreja. Ele fala: eu sei o quanto vocês têm batalhado pelo evangelho, quanto vocês têm brigado para permanecerem na sã doutrina, numa fé pura, numa fé genuína. Contudo, tenho contra você uma queixa, contra a igreja. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Por mais que aquela igreja tinha sofrido muito pelo evangelho, tinha brigado para que houvesse uma fé verdadeira, para que falsas doutrinas não entrassem naquela igreja. Aquela igreja tinha examinado a intenção dos apóstolos, de pessoas, homens que se diziam homens de Deus, só que a intenção do coração daquelas pessoas estavam erradas. E aí essa igreja descobriu que eram pessoas mentirosas, que não estavam falando a palavra de Deus, e eles brigaram contra essas pessoas e perseveraram na fé. Só que Jesus está alertando que faltava uma coisa ainda. Eles tinham abandonado o amor que tinha no princípio. Então era uma igreja que, por mais que eles viviam na fé genuína, com as doutrinas, com a teologia, uma teologia saudável, eles tinham conhecimento da palavra, eles não toleravam pessoas chegando na igreja e querer fazer da igreja qualquer coisa. Eles tinham um zelo pela palavra, pelas vidas, mas era uma igreja em que estava cansada, uma igreja que tinha se acomodado com a teologia, com o conhecimento de Deus, já tinham estagnado. Eles tinham abandonado as obras do princípio. Eles tinham abandonado o amor por Deus quando era logo no começo. Porque quando nós estamos amando a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, tudo o que nós fazemos é pensando em Deus, é pensando na glória dele. Você já viu um novo convertido? Ele está... É tudo novo para ele, então ele faz tudo para Deus, pensando em Deus. Ele está conversando com uma pessoa, ele está tentando articular a conversa de alguma forma para chegar em Deus e começar a falar do Jesus que ele conheceu para essa pessoa. Ele quer falar daquilo que ele está cheio do Espírito Santo. Ele chega em casa e ele vai orar, ele vai buscar Deus, ele quer entender quem é esse Jesus que salvou ele. Ele quer entender quem é esse Deus que foi capaz de dar o filho dele para morrer por ele, sem merecer, numa cruz. Ele quer entender esse Deus. E ele está tão cheio de Deus que ele fala para as pessoas. Ele não se importa em que as pessoas falem mal dele. Muitas vezes briga com familiares, com amigos, mas ele defende o Jesus dele até o final. Jesus é tudo para ele. Essas são as obras de alguém que realmente está amando a Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Esmirna, na sociedade. Eles anunciavam o evangelho e por isso eles eram caluniados pela sociedade em que viviam. E aqui diz assim que os judeus, aquelas pessoas que mataram Jesus e também perseguiam os cristãos, Paulo era um judeu que perseguiu os cristãos. Eles perseguiam esses cristãos, só que aqui Jesus fala assim,
que eles pertencem à sinagoga de Satanás. Então, o diabo ele usa a vida das pessoas quando você começa a querer anunciar o evangelho, quando você se posiciona numa sociedade de forma contrária. Se todo mundo hoje em dia diz que não é necessário você casar virgem e você fala, não, para mim é necessário, para mim é importante isso. Você já é chatado, né, de doido, né? Você fala, você vai contra o pecado, coloca nome em pecado. As pessoas não se agradam mais disso, porque hoje em dia tudo é muito relativo, né? A verdade depende do ponto de vista, depende de cada um, da criação de cada um. Então, hoje em dia, nós percebemos que poucos são aqueles que se posicionam e falam, olha, eu penso assim, eu acredito que isso é errado, isso é certo, porque diante de Deus isso é errado. Então, aqui Jesus fala que aquela igreja sofreria uma perseguição muito grande. Só que mesmo assim era para eles permanecerem fiéis, mesmo diante da morte. A recomendação de João para essa igreja, que também serve para nós, é o seguinte: não tenham medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançarão alguns de vocês na prisão a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Então, aqui Jesus encoraja aos cristãos para irem até a morte, se for necessário, mas não negar o nome de Cristo. Permanecer firme com suas convicções de fé, em sua santidade, em sua busca por Deus, mesmo que lhe custe a vida. E aí continua: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Não tenham medo dos que querem matar o corpo. Eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Então Jesus diz para nós não temermos aos homens, às pessoas de Jesus, falando que nós não devemos temer, não devemos que ter medo a esses fatos, porque nós devemos temer somente a Deus, porque o homem pode tirar nossa vida física, mas Deus é quem tem a palavra final. Então o cristão ele vence mesmo diante da morte. Nós já derrotamos esse sistema por causa do sangue do Cordeiro, pois não amaram a própria vida nem mesmo diante da morte. Portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que habitam no céu, sobre a terra e o mar. Porém, virá terror, pois o diabo desceu até vocês com fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Então, essa cidade, ela está simbolizando um sistema. É uma cidade que se prostituiu com outros deuses, com idolatria, que no mesmo livro, depois essa cidade vai ser destruída, que é a queda da Babilônia. É a queda de um sistema, é uma cidade física, mas também representa um símbolo de todo um sistema que está já no mundo, entendeu? Então tá falando para a igreja daquela época, essa carta é para a igreja realmente de Pérgamo, mas das coisas que aconteceriam no futuro, da igreja da última geração, antes da vinda de Cristo, né? Então, ele está falando aqui, vocês vivem, eu sei onde vocês vivem, na cidade onde está o trono de Satanás. Então está falando para nós, como igreja. Vocês vivem dentro de um sistema de Satanás. Não é o mundo que é do maligno. Porque o mundo é de Deus. Deus criou o mundo. Mas o sistema que está no mundo é de Satanás. Então ele está falando isso. Mas ainda assim você permanece leal a meu nome.
Até quando Antipas, minha testemunha fiel, for morto, onde vocês vivem, o lugar da habitação de Satanás. Mas Antipas aqui está representando Cristo. Ele morreu por nós. Então, nós permanecemos fiéis, mesmo sabendo que Cristo morreu por nós. Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio, cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Em Números 31, eles perderam a guerra porque Balaão tinha dado um conselho para Balaque de como derrotar aquele povo, que era seduzindo os homens judeus, ou seduzindo o povo israelita com mulheres de outros povos. Então, quando os homens de Israel se apaixonaram por outras mulheres de outros povos, o coração deles começaram a se inclinar para outros deuses, para a história, para a cultura daquelas moças. Quando nós aceitamos pensamentos ou fés contrárias à nossa, de que nós não precisamos casar, por exemplo, que simplesmente estar junto já está casado. Nessa época, eles ainda tinham práticas da poligamia ainda, né? Que era um homem ter mais de uma mulher. Então era comum, às vezes, na igreja até, que no final aqui ele fala que alguns estavam aceitando as práticas dos nicolaítas, era isso. Que tinha algumas pessoas que estavam aceitando ter mais de uma mulher, entendeu? E aquilo que Deus ensinou na palavra dele, no Antigo Testamento, que era a fé, a sã doutrina dos apóstolos, qual era? Do Antigo Testamento. O homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Então, se une à sua mulher, é uma mulher. Entende? E o que Deus une não separa o homem. Então, o casamento é para sempre. Não tem divórcio. Claro que existe o evangelho. Nós estamos numa carne que é pecaminosa, mas isso não dá legalidade para você casar. Ah, não gostei de você, e separa e casa com outro, e sai casando com todo mundo, entendeu? Qual que é a lei? Qual que é o mandamento? Ser fiel da mulher. A mulher ser uma auxiliadora, ser uma pessoa que fortalece. Ah, então a mulher não pode trabalhar. Claro que pode. Faça tudo, mas se ajustando ao propósito de Deus, que Deus deu pro homem, para a missão do homem. Isso significa estar sob a missão, submissão, né? E esse era o ensinamento da igreja. E o homem, o que o homem faz? O homem, Deus coloca o homem como o cabeça. Hoje em dia é um escândalo, né? Falar, o homem cabeça, né? Porque acho que até pela cultura em que nós estamos hoje, os homens estão ficando meninos, assim. É uma cultura que deixa os homens realmente meninos, não amadurecem. É uma cultura que não deixa o homem amadurecer. Porque Satanás sabe, essa cidade que nós estamos, que é o sistema, ele sabe da força que o homem tem quando ele realmente entende que ele precisa ser um homem. O homem muito mais pé no chão. O homem tem força física maior do que a da mulher. Força mental maior do que a da mulher, de suportar aflições, dificuldades. Toma decisões sem emoções mais do que a mulher. Então não é porque o homem é melhor que a mulher. Porque hoje em dia tá uma briga de quem que é melhor. E um empoderamento feminino tão grande na nossa sociedade que faz com que as mulheres vejam mulheres humilhando homens, sabe? Então, nós não podemos aceitar essa cidade, esse sistema dentro do nosso meio, entendeu? Não estou dizendo aqui que a mulher é inferior. Estou falando que Deus, na criação, deu algumas qualidades que o homem, para a mulher que o homem não tem, e deu algumas qualidades para o homem que a mulher não tem.
E os dois, entendendo as suas qualidades, vão caminhar perfeitamente dentro do propósito que Deus criou. E Deus falou para Adão: não é bom que o homem esteja só. Então é da vontade de Deus que os dois, que haja o casamento. Entendeu? Os dois dentro do seu propósito. Então esses pensamentos, por causa do politicamente correto, né? Relativismo cultural, em que não pode confrontar, não pode falar, todo mundo é bem-vindo. Ah, você pensa assim? Ah, eu penso assim, mas se você pensa assim, é a sua verdade. Então, cada um tem a sua verdade. Então, vamos ficar todo mundo aqui porque, sabe, a gente se aceita. Ecumenismo é a aceitação de todas as crenças religiosas. É o tempo em que nós estamos vivendo, o ecumenismo. E o que dá no ecumenismo? Quando você não fala a verdade, cada um tem sua verdade, as pessoas ficam completamente perdidas. Porque no final não existe nenhuma verdade. E se não existe nenhuma verdade, tudo pode. Entendeu? Eu acredito que Deus é o sol, é a lua, é a natureza. Deus é tudo isso. É um discurso maravilhoso, mas não é verdade. Deus é um Deus pessoal, é um Deus soberano, é um Deus santo, que um dia todas as pessoas vão estar diante dele para julgar. E existe um caminho que salva do pecado a humanidade. E esse caminho é o Filho de Deus, morto numa cruz por amor a nós. Essa é a verdade que salva. Entende? E aí essa igreja começou a cair no politicamente correto. E aí, embora eles eram fiéis a Jesus, em questão ao sistema, eles não aceitavam o sistema, mas eles aceitavam pessoas no meio deles que aceitavam esse sistema. E isso começava a corromper o relacionamento da igreja como corpo com Deus. E Jesus adverte essa igreja por isso. E ele fala assim, que esse ensinamento instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Então essa cultura dentro da igreja que foi entrando fez com que as pessoas se abrissem mais ao pecado. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Como eu já falei, os nicolaítas, eles era uma seita que surgiu de dentro já da igreja, depois de Cristo, que aceitava que os homens tivessem mais de uma esposa. Práticas imorais, assim, que, não gostei de você, então separa, vai e fica com outra. E a lei, e o Antigo Testamento, e a história da igreja que não começou só em Pentecostes, ela começou lá atrás, entendeu? E aí, continuando aqui, portanto, arrependa-se, ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada de minha boca. Apocalipse 2:18. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Sei de tudo que você faz. Vi seu amor, sua fé, seu serviço e sua perseverança, e observei como você tem crescido em todas essas coisas. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e comer alimentos oferecidos a ídolos. Os que estiverem no monte, fujam. Fuja para os montes. Então nós vemos... Vamos tentar entender o que é essa abominação da desolação no meio de Mateus 24 e no meio das 7 cartas, que é Jezabel. Está falando aqui do anticristo. Quando Jesus está falando, quando acontecer de um líder político se assentar em Israel, declarando sua própria religião, a sua própria fé voltada no homem, querendo acabar com a fé cristã no mundo,
vocês que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Em Apocalipse fala para os cristãos fugirem para o deserto. Ou seja, ele está falando para sair do sistema, sair da dependência econômica que nós temos com o governo. Porque por enquanto nós estamos no Brasil, e por enquanto é um governo cristão, assim, não é cristão, mas ainda se conserva a família, os valores cristãos, o respeito ao próximo, à vida, né? Mas quando começar o governo de Jezabel, que é do anticristo, a palavra em Daniel, ele descreve que ele não respeitará o Deus das mulheres. Os filhos, ele vai controlar a natalidade mundial. Não vai permitir que as mulheres tenham filhos. Ou se tiver filho, tem que ter permissão do governo. Não respeitará os deuses dos antepassados. Fala, os homens, é um governo tirano, que fala até que vai ser o pior de toda a história. Imagina que governo cruel. E é um governo que vai durar por um tempo determinado, bem específico, os dias que Daniel descreve que esse tempo vai durar, de 3 anos e meio, e que era para os cristãos permanecerem fiéis até o final. Para eles, em Apocalipse descreve esse governo, que ele terá uma marca para que as pessoas desse governo global que vai ter possam ter o poder de compra. Ou seja, se você não aceitar essa marca, você não vai poder comprar e nem vender. Isso que a palavra diz. E o número descreve que é 666, é o número que representa o nome. O nome do anticristo vai ser uma blasfêmia contra Deus. E ele se assentará e dirá, e tanto que quando a palavra em Daniel diz que quando ele se assentar no santuário, ele vai estender suas tendas sobre o mar, são todas as nações, e ele dirá palavras arrogantes contra o próprio Deus. Então, haverá a queda da Babilônia, que é a prostituta que prostituiu o evangelho de Cristo, a palavra de Deus, com os reis do mundo. Esse líder vai querer... O que Satanás quer? Ele quer acabar com a fé dos cristãos. Ele quer acabar com aquilo que Deus ama. Ele é inimigo de Deus. O que Deus ama? São seus filhos, aqueles que foram lavados no sangue do seu próprio filho. É a coisa mais preciosa desse mundo, são os filhos de Deus, somos nós. E Satanás, ele quer acabar com os cristãos. E nós podemos pensar que está muito longe essas coisas, mas nós vemos hoje em dia a forma em que a tecnologia está, que daqui a um tempo muitas pessoas estarão sendo substituídas por máquinas, e vai ser um tempo em que esse líder vai se levantar, vai ser um tempo na plenitude dos tempos, assim como Cristo veio na plenitude dos tempos, onde Cristo também virá. Um momento em que as pessoas realmente estarão prontas para aceitar essa marca. Elas estarão endividadas, porque é um governo que já está agindo para um endividamento global. Tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram esse falso ensino, as verdades mais profundas, como eles dizem, e que na realidade vem de Satanás. O que vai acontecer é que nós já estamos vivendo, que esse sistema vai ensinar para as pessoas que nós já somos deuses, que nós não precisamos de Deus, nós somos deuses, e que tudo que você é por consequência daquilo que você aprendeu desde quando você era criança. Então você é ilimitado, você pode aprender qualquer coisa, você pode fazer qualquer coisa, você pode ser quem você quiser, porque já não há mais Deus, porque você é Deus. É um governo humanista que
E é um Deus que vai se materializar, mas um Deus que já vai estar no coração das pessoas. É um Deus que vai falar e vai ensinar que as pessoas podem fazer o que elas quiserem, que elas são deuses. Então, as verdades mais profundas, como elas dizem, e que na realidade vêm de Satanás. Então, hoje em dia, as pessoas brigam muito, né? Nós tivemos este último final de semana, já ondas desse pensamento, né? Nós vemos lá na Paulista, dessa rebeldia contra Deus. De pessoas assim que não querem um Deus no seu sistema, como vida, na cultura, no governo. Eles querem um sistema sem Deus. E isso está no coração de cada ser humano que ainda não entendeu o Evangelho, que não se arrependeu por meio de Cristo, que não tem uma esperança. Porque quando vem o conhecimento de Deus, da lei, vem a condenação. Então, é um sistema que vai ser muito bem aceito por questão ideológica, financeira, religiosa, porque vai ter um esfriamento absurdo também da fé cristã. E então ele diz: não lhes pedirei coisa alguma. Jesus não pede nada para a igreja. Senão que se apeguem firmemente ao que já tem, até que eu venha. O que nós temos? Nós temos Cristo. Nossa única saída para esse mundo, para a nossa condição diante de Deus, pecaminosa. Nós temos Cristo morrendo no nosso lugar, aquele sangue sendo derramado em nosso favor. Então, não peço nada para vocês, eu peço que vocês se apeguem ao que vocês já têm, ao Evangelho, ao vitorioso que me obedecer até o fim. Eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará com vasos de barro. Glória a Deus, porque aqui fala que a igreja, ela vai ressuscitar. Aqueles que obedecerem e não aceitarem esse sistema, não aceitarem Jezabel, Jesus vai dar autoridade sobre as nações. Então o que acontece? Depois desses 3 anos e meio, Jesus volta com 144 mil e com aqueles que foram mortos na grande tribulação, que são esses 3 anos e meio. E ele destrói todo esse governante, destrói, e ele estabelece o reino dele nessa terra. Faz tempo que há essa disputa de direita e esquerda, e eu vejo até cristãos brigando: não, eu sou de direita, né? E aí o outro: não, mas a Bíblia, Jesus é de esquerda, né? Fica brigando, porque acha que o reino de Deus, Jesus falou para Pilatos: meu reino não é desse mundo. Meu reino não é desse mundo. E quando vir o reino do anticristo, vai ficar todo mundo feliz, porque vai ser um governo de direita, agindo com punho de ferro. Quem tiver endividado, tchau. Não vai ter humanidade nenhuma. É um governo que as pessoas vão aceitar, já estarão prontas para aceitar um governo insensível com a vida. E aí, não tem dinheiro, vai morrer de fome. As pessoas vão aceitar normalmente. Então vai ser um governo de direita, só que de esquerda. Porque vai ser um governo só. Deus, o sonho de Karl Marx vai se cumprir. Porque o Estado sendo Deus, o Estado vai ser Deus. É isso que vai acontecer. Direita e esquerda juntos. Então nós não temos que ficar discutindo ideologias, porque isso é um plano, é um mistério da iniquidade que está agindo há muitos anos de Satanás, que ele age na humanidade, nas nações, para dividir o povo,
para que no final ele consiga ter esse reino que a palavra diz que vai existir. A palavra fala para nós que esse governo vai existir, mas depois vem o reino de Cristo e que aqueles que forem perseguidos por amor ao evangelho não terão, a morte não terá poder sobre eles. Esse governo pode tocar no nosso corpo, mas não pode tocar na nossa alma. Jesus nos ensina que nós vamos ressuscitar com ele e vamos reinar com ele eternamente. Amém. Sardes, Igreja de Sardes, Apocalipse 3. Diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Sardes. Nós nos despertar como? Lembrando daquilo que nós ouvimos no princípio, da pureza do evangelho. Lembrar do sacrifício de Jesus na cruz. E se apegar firmemente a essa mensagem. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Pois se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Então o que Jesus está dizendo para esse restante, esse pouco, é para que esses pudessem se arrepender. Pudessem olhar para dentro de si, olhar os seus pecados, olhar a sua miséria e saber que não há saída diante das suas misérias diante de Deus, um Deus santo. E aí você pega esses pecados e coloca em Jesus Cristo. Você deposita sua confiança no sacrifício de Jesus e que aquele sacrifício te perdoou dos seus pecados e você descansa nessa graça, nesse presente, esse favor imerecido de Deus. E quando você coloca os seus pecados no Filho de Deus, você se arrepende, porque houve um sacrifício de sangue do Filho de Deus. No Antigo Testamento, Jesus, para tipificar como ele faria o perdão dos pecados por meio do seu Filho, ele pedia para o povo de Israel trazer um cordeirinho pequenininho. E o sacerdote ia sacrificar aquele cordeiro, filhote ainda, para que houvesse o perdão dos pecados. Então imagina você vendo um animal indefeso sendo morto por sua causa. Aquele sangue sendo derramado por sua causa. E aí isso gerava arrependimento. Você não ia pecar de novo. Você não ia continuar no pecado. E o evangelho é isso. Você olhar para a cruz e se arrepender, sabendo que houve um preço muito grande pago por causa do seu pecado, e você não... Isso gera um coração contrito, um coração arrependido, e você não quer voltar novamente às práticas que foram elas que fizeram com que o Filho de Deus fosse crucificado. Então, Jesus está exortando esta igreja a lembrar da cruz. E ele continua: alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal, eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ele continua que existe alguns, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Existem alguns no meio dessa geração de cristãos da igreja que eles não se contaminaram, que eles não tiveram essas ações reprovadas diante de Deus. E ele continua falando que esses que se vestiram de branco, se mantiveram puros em santidade, que não se contaminaram, guardaram seu coração, sua mente. Então, quando ele vier como um ladrão, esses serão arrebatados. Antes de acontecer isso, haveria um tempo de calamidade, um tempo em que o mundo estaria
como Sodoma e Gomorra. Lembra da história de Sodoma e Gomorra? Em que as pessoas se prostituíam, não tinha mais homem e mulher, era tudo uma coisa só, que tanto que quando os anjos de Deus foram salvar a família de Ló a pedido de Abraão, as pessoas daquela cidade queriam ter relações sexuais com os anjos. E olha o tamanho da imoralidade que havia naquela cidade, que a pessoa que hospedou Ló ofereceu as próprias filhas para aqueles homens. E aí as pessoas daquela cidade falou que ia ter relações com todo mundo, com aquelas pessoas. Até que os anjos de Deus impediram eles, cegaram aquelas pessoas e tirou a família de Ló daquela cidade. E ele disse assim, os anjos disseram assim, não olha para trás, porque olhar para trás significava saudade, sabe, tá saindo forçado, você não está saindo porque Deus tá te tirando, né, da escravidão, do pecado. A mulher de Ló, como muitos já conhecem a história, ela estava saindo, os anjos falaram, não olhem para trás. E ela olhou para trás, lamentando pelaquela cidade, e ela morreu por isso. Então as pessoas estariam de uma forma como se não houvesse Deus, forma totalmente libertinosa, no pecado. E quando aquelas pessoas daquela cidade foram falar ao cara que estava hospedando Ló, eles disseram assim, quem são esses homens que querem vir como juiz para nós? Ou seja, eles não queriam ninguém que pudesse falar o que eles estavam fazendo era errado. Então acredito que quando que a igreja não vai aceitar, como já não aceita, mas vai chegar um tempo pior da igreja não aceitar essas prostituições, essas abominações que acontecem na sociedade. Os cristãos serão alvos dessas pessoas, como já está sendo, como nós vemos hoje em dia, né? Isso vai se intensificar. Então os anjos de Deus tirou a família de Jó daquela cidade e protegeram eles do que estava para acontecer. E é interessante que Jesus, ele é muito sábio, ensina isso para a igreja também. No mesmo capítulo, em Mateus 24, ele diz assim, antes do arrebatamento, olha o que vai acontecer. Portanto, se alguém lhes disser, ele está no deserto, não se deem ao trabalho de sair para procurá-lo. E se disserem, está escondido aqui, não acreditem, porque assim como o relâmpago lampeja no leste e brilha no oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Então aqui ele está dizendo assim, se disserem, nesses tempos em que, antes do arrebatamento, que eu estou em tal lugar, não acreditem. Porque assim como um relâmpago sai do ocidente e vai para o oriente, que todos veem, assim será também a minha volta. Mas dentro dessas palavras ele está mostrando para a igreja o lugar em que a igreja estaria escondida. Portanto, se alguém lhes disser, ele está no deserto, nem se deem ao trabalho de sair para procurá-lo. E se disserem, está escondido aqui, não acreditem. Então, está escondido, deserto. Em Apocalipse 12, fala em que o tempo em que o dragão, que é esse sistema de Satanás, estiver já no mundo inteiro, essa Sodoma e Gomorra estiver no mundo inteiro, Deus reservaria um lugar no deserto para sua igreja se esconder, se separar desse mundo, né, até a sua vinda. Mas é um tempo em que a igreja vai perceber, vai discernir os acontecimentos. E o final desse acontecimento, que nós já vimos no estudo passado da igreja de Tiatira, que a Jezabel representa o anticristo, nós vimos que o anticristo será alguém, vai ser um governo unificado mundial, em que vai estabelecer uma marca, e quem não tiver essa marca não vai poder comprar nem vender. Então o deserto é o lugar onde Deus vai tirar a sua igreja.
A igreja que for fiel a Jesus nesse tempo de tribulação, ela vai ser obrigada a sair porque ela não vai poder comprar nem vender dentro da cidade. Ela vai precisar plantar o que ela vai comer. E aqueles que não aceitarem a marca vão ficar com fome. Então, Jesus mostra para nós que a igreja tem que se retirar. Ela vai entender o momento em que a prostituição aumenta, o pecado aumenta, a apostasia aumenta, um governo começa a se mexer, guerras, rumores de guerras, perseguição, e aí chega nisso que nós estamos falando hoje. Da mesma forma em que Jesus fala de deserto e fugir, dentro de uma história em que poucos entenderiam, ele também diz assim, em Mateus 24:30. 2 homens estarão trabalhando juntos no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho, uma será levada e outra deixada. Antes do arrebatamento, a igreja vai estar no campo. 2 homens estarão trabalhando, um será levado, o outro será deixado. Ou seja, nem todos que se retiraram serão salvos, são aqueles que, como nós vimos Jesus falando para a igreja de Sardes, que não se contaminaram, que mantiveram suas vestes limpas. Então, embora 2 homens estivessem no campo, trabalhando juntos, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão no moinho, moendo cereal no moinho. Uma será levada e outra deixada. Campo, né? Lugar onde as pessoas colhem para comer. E moinho que gera uma energia sem precisar pagar, né, em dinheiro. Né? O vento gera energia. Então a gente vê uma igreja aqui completamente separada mesmo do sistema. Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o seu Senhor virá. Entendam isso. Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Então, ó, tem gente que acredita que o arrebatamento pode ser agora, assim, puf, sumiu. Antes da tribulação, dessas coisas que eu disse, a sociedade vai exigir que os cristãos saiam. E quando eles estiverem acontecendo isso, dessa forma Jesus volta e aí tira a sua igreja. Por que ele fala para nós estarmos preparados? Estejam preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Porque se nós não estivermos vigilantes, pode ser que nós não tenhamos força espiritual para nos retirar quando necessário. Talvez nós sejamos como a mulher de Ló, que sai, mas fica olhando para trás, ou que nem sai, não tem força de sair. Mateus 25, que as 5 virgens prudentes que estavam com o óleo em dia, a sua vida espiritual em dia, quando avisaram para as outras 5, ó, o noivo está vindo, o noivo está chegando, elas discerniram, elas souberam saber discernir os tempos, mas as 5 virgens não tinham mais tempo de buscar. Tanto que quando elas voltaram com o óleo, o noivo já tinha vindo. Então isso significa estar preparado, estar pronto para tudo, vigilante. Da igreja de Sardes, Deus, Jesus, ele fala para aqueles que estão quase mortos, para se arrependerem, se fortalecerem, e para aqueles que não mancharam suas roupas com o mal. Está falando para todos os cristãos desse tempo em que for acontecer essas coisas, né? É muito legal ler Mateus 24 e ler as 7 cartas das 7 igrejas de Apocalipse, que são os mesmos acontecimentos, desde quando Jesus começa a descrever que o pecado aumentaria, é tudo numa única geração, haveria apostasia, muitos abandonariam a fé, haveria perseguição, seria um tempo de perseguição. E depois Jesus fala que vai acontecer a abominação da desolação, ou seja, de repente vai se levantar um líder mundial colocando o governo, o Estado como o próprio Deus, que vai colocar uma marca. E aqui a gente já está falando de um mundo globalizado, e aquelas nações que não quiserem se entregar à marca, né, praticamente não vai ter o que fazer, porque não vai
se comercializar com mais ninguém. Então, no final, todos vão aceitarem esse sistema. E aí, Jesus começa a falar sobre, depois da abominação da desolação, ele fala: os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ou seja, quem estiver na cidade, fuja para os montes. E eu acredito também que ele está falando para os judeus aqui, que ele fala para os judeus que não vão aceitar adorar imagem nenhuma. Eles vão entender que Cristo foi o Messias, eles vão crer no Evangelho, vão. E Jesus diz: tomara que isso não aconteça no sábado, né? Porque se eram judeus que estariam guardando ainda as leis. Aí depois ele fala: um estará no monte, uma será levada, outra será deixada. Então é uma sequência de acontecimentos da última geração da igreja, assim como também nós vemos que as 7 cartas das igrejas são acontecimentos iguais ao de Mateus 24. Então nós falamos nas semanas passadas sobre o esfriamento da fé num contexto global. A primeira igreja, que é de Éfeso, ela iria se esfriar na fé, ela perderia o primeiro amor por Deus, pelo Evangelho. As cartas vão seguindo os mesmos acontecimentos de Mateus 24. Primeiro vem a apostasia, depois vem o aumento do pecado, num contexto global também, tudo isso na última geração, que Jesus fala em Mateus 24, tudo isso aconteceria numa única geração, né? E Jesus, em Mateus 24, está respondendo a pergunta dos discípulos: quando acontecerá? Quais serão os sinais da tua vinda? Então ele está respondendo a essa pergunta, que os sinais são esses. Antes da minha vinda vai acontecer isso nesta geração. Ele diz que não passará desta geração. E as 7 igrejas também falam dos mesmos acontecimentos que Jesus descreve em Mateus 24. Então aí depois o pecado aumentaria de tal forma em que as pessoas seriam perseguidas os cristãos seriam perseguidos por causa do nome de Cristo. Então, quando acontecer a abominação da desolação, predito pelo profeta Daniel, que aí a 4ª igreja representa o Jezabel falando do anticristo, né? Jesus está falando do anticristo. E depois nós já falamos também do anticristo, que é um governo que vai surgir dentro desse contexto de apostasia e do aumento do pecado, um governo mundial que vai perseguir os cristãos. E a palavra nos ensina também, que nós falamos nas outras semanas, que a igreja teria que fugir para o deserto, para os montes, porque esse governo teria uma marca, que quem não tivesse essa marca não teria poder de compra. Então, dentro desse contexto, dentro desse governo, no final de um tempo bem determinado, bem específico por Deus, Deus vai retirar a sua igreja. Acontece o arrebatamento, que nós falamos semana passada. E agora, a igreja de Filadélfia, nós falaremos o que acontecerá depois do arrebatamento na terra. Então, como que está a terra aqui? Um governo, tecnologia a milhão, todo mundo, a era tecnológica, tecnologia aí, inteligência artificial, robô. Então, é esse o contexto da terra, né? Todo mundo comprando, acredito que não vai ter dinheiro lá, no papel, todo mundo comprando e vendendo criptomoedas. E é esse o contexto em que a igreja vai ser arrebatada, a igreja que vai ter já se retirado para fora. E Jesus, em Mateus 24, vamos abrir lá, 4:27. Porque assim como o relâmpago lampeja no leste e brilha no oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Então, está falando do arrebatamento aqui. Será como um raio que, assim como sai do ocidente e vai para o oriente, todo mundo vê, todo mundo saberá que houve o arrebatamento. Então, o próximo versículo, 29. Imediatamente depois da angústia daqueles dias, ou seja, após o arrebatamento, após a angústia da perseguição deste governo, o que acontecerá? O sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados.
Então vai ter a ira, a justiça de Deus sobre a terra, Deus punindo a terra. Ele tirou os seus e aí ele vai mostrar a sua justiça. Ele vai punir a terra. Isaías 34, 2 a 4. Pois é grande a ira do Senhor com as nações, está furioso com todos os seus exércitos. Ele as destruirá por completo, ele as condenará à matança. Seus mortos não serão sepultados, o fedor de seus cadáveres encherá a terra, e o sangue escorrerá pelos montes. Os céus lá no alto se dissolverão e desaparecerão pelo pergaminho enrolado. As estrelas cairão do céu como folhas secas da videira, como figos murchos da figueira. Olha que forte. Então ele diz assim que Deus está irado com os exércitos contra as nações que viraram as costas para ele, contra a humanidade. E, e aí o que vai acontecer? Haverá aqui meteoros, que ele diz, né? As estrelas cairão do céu como folhas secas de videira. Em Apocalipse diz que haverá muitos meteoros mesmo nesse tempo. E diz assim também que em Isaías 13, 10, os céus acima deles escurecerão e as estrelas deixarão de brilhar. Então o sol perderá seu brilho, a lua também. O sol estará escuro ao nascer e a lua não iluminará. Eu, o Senhor, castigarei o mundo por sua maldade, os perversos por seu pecado. Esmagarei a pretensão dos arrogantes, humilharei o orgulho dos poderosos. Isaías 13, 10 e 11. Então será um tempo assim de muita angústia para toda a terra, um tempo muito forte mesmo. E aqui nós lemos que os corpos ficarão expostos, então gerará muitas doenças, um tempo que vai ter muitas doenças, meteoros, terremotos. Diz em Apocalipse que as ilhas serão todas inundadas por causa dos terremotos. Haverá pessoas que vão clamar, pedir por favor, para que as rochas caiam sobre elas, porque vai ser um tempo muito difícil para toda a humanidade. Aqui, as nações vão se unir para uma guerra contra Deus, igual aconteceu em Babel, quando as pessoas se uniram para declarar guerra com Deus. Eles queriam construir uma torre para entrar no céu, invadir e acabar com Deus. As nações vão se unir e vão declarar guerra com Deus. Diz em Apocalipse 16:14 que espíritos demoníacos realizam sinais e vão aos governantes da terra a fim de reuni-los para a batalha contra o Senhor no grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. E os espíritos reuniram todos os governantes e seus exércitos no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então esses demônios vão unir os governantes da terra, as nações, porque eles sabem que Jesus voltará em breve nas nuvens, eles conhecem a Torá, o Antigo Testamento. Então os cristãos terão sumido, então a palavra de Deus é verdadeira. Eles saberão que Jesus voltará sobre as nuvens em breve e que aquilo que estava acontecendo com eles era a punição de Deus. Então eles vão se unir para uma guerra no Armagedon contra quando Jesus voltar, né? E, e agora com essa introdução, eu vou ler para vocês, começar a ler aqui Apocalipse 3, 7 e 8. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. E aí ele continua aqui. Porque vocês não negaram o nome, né? Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem se prostrarem-se a seus pés e reconhecerem que amo vocês. Então, aqui ele está falando que os poderosos da terra, que são aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, mentirosos que se dizem judeus, mas não são, são pessoas que se dizem judias, que têm maior. Não quero entrar muito nesse assunto,
para não falar que é conspiração, mas as pessoas que mandam no mundo são judias, mas não são judias, não são judeus como da Torá, que ama o Deus da Torá, o Deus revelado pela lei, pelos profetas. São judeus sionistas, pessoas da sinagoga de Satanás, que querem fazer o reino voltar, restabelecer o reino de Israel na própria força. Não vai esperar o Cristo. Eles estão, eles querem que o, o Israel, que os judeus tenham o controle e já tem o domínio da terra pelas suas próprias forças, que é Satanás que conduz tudo isso. E aí ele diz: obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostrarem-se a seus pés e reconhecerem que amo você. Então aqui ele está falando para a igreja que um dia, quando Jesus voltar nas nuvens, depois da punição que Deus der para a terra, ele vai vir e vai estabelecer o reino dele em Israel. E aí vai fazer essas pessoas, os poderosos de toda a terra, se prostrarem e reconhecerem que Deus ama o seu povo, a igreja. Continuando aqui, versículo 10. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo da provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Então, porque obedeceu a minha ordem para perseverar, Deus nos protegerá desse tempo que ele está falando, da provação que virá sobre todo mundo, sobre esse tempo que é a justiça de Deus, é a ira de Deus, é a punição de Deus. Aí a igreja vai ser arrebatada, não vai viver isso. Mas a igreja vai sim ter a perseguição do anticristo. Quando o pecado aumentar muito, protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Então é por meio do arrebatamento. Deus vai tirar a igreja esse tempo. E depois ele volta com os seus exércitos, com os 144 mil, estabelece o reino dele em Israel. E ele diz em Mateus 24: imediatamente depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então, assim que depois do arrebatamento, Deus vai para provar todos os habitantes da terra. Então, nesse tempo, as nações se unirão para guerrear contra Deus, né? E aí tem alguns que não acreditam, né, que Jesus vai voltar, que vai estabelecer o reino dele em Israel, que todas as profecias de Isaías, Jeremias, todos os profetas, aquele local para Israel, dizem que já se cumpriram em Jesus e que Jesus volta e leva para o céu e vai ter céu e inferno. Mas não. A palavra é muito clara quando diz sobre o milênio em Apocalipse, que quando Jesus vem, ele estabelece um reino dele em Israel por 1000 anos, depois sim, céu ou inferno, que nós falaremos sobre o julgamento final na semana que vem, na última igreja. Isaías 24, 23 diz assim: pois o Senhor dos exércitos reinará no monte Sião, reinará com grande glória em Jerusalém, diante das autoridades do povo. E Mateus 24, 30. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Por que haverá grande lamentação entre todos os povos da terra? Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então ele vem com o seu exército e estabelece o reino dele aqui, lá em Israel. E quando ele volta, Jesus, ele volta com poder. Quando ele veio 2000 anos atrás, ele veio humilde como um ser humano, foi crucificado por nós, pelos nossos pecados, ressuscitou para provar que era Deus e que a morte não tinha mais poder sobre ele. Mas quando ele fala para os discípulos deles assim, o discípulo dele pergunta assim: quando você voltará? Quando será a restauração de Israel? E Jesus responde:
Essas coisas vocês não têm que saber agora. Vão para Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Porque ainda outras pessoas precisavam ouvir do evangelho. Não tem que se preocupar com isso agora. Jesus está falando. E aí e vocês receberão o poder do Espírito Santo para fazer isso. E Jesus sobe nas nuvens e eles ficam olhando para Jesus, mas aparece 2 anjos e dizem assim: o que vocês estão fazendo aí? Da mesma forma que ele subiu, ele também voltará. Então os anjos dão a resposta para aquele discípulo. Ele voltará nas nuvens e estabelecerá o reino dele. E em Mateus 24, quando ele pergunta quando serão os sinais da sua vinda, não está falando do arrebatamento, está perguntando a vinda dele para estabelecer o reino dele aqui. Apocalipse 19, 15 e 16. De sua boca, quando Jesus volta nas nuvens. Olha como que descreve Jesus. Que de sua boca saía uma espada afiada para ferir as nações. Ele as governará com cetro de ferro e esmagará as uvas do tanque de prensar da furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então ele vai vir em definitivo como Rei de todos os reis e Senhor de todos os senhores. E aí, no versículo 21 do capítulo 19, continua: todo o seu exército foi morto, o exército do anticristo, né, foi de Satanás, foi morto com a espada afiada que saía da boca daquele que montava no cavalo branco. Então saiu uma espada da boca de Jesus, matou todo o exército do mundo e todas as aves se fartaram com a carne dos cadáveres. Olha que forte. Então Jesus ele não vem mais de uma forma humilde, ele vai vir com poder e grande glória quando ele voltar nas nuvens com o seu exército. Então, a besta, Apocalipse 19, 20, diz: a besta, aquele que obrigou todos a adorarem a ela no governo do anticristo, ela foi presa e com ela o falso profeta que fazia sinais em seu nome, sinais que enganaram todos que haviam recebido a marca da besta e adoravam sua estátua. Tanto a besta como o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo e arde com enxofre. Então eles foram punidos por Deus por causa do que fizeram. E aí também, continuando a punição aqui, Apocalipse 20, versículo 2, diz assim que o dragão foi preso. Ele prendeu o dragão, Jesus prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Felizes e santos são aqueles que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles, pois serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Então Satanás será preso por 1000 anos. Jesus volta, acaba com o exército de todos os reis, de todas as nações, estabelece o reino dele em Israel. E aqueles que foram mortos na grande tribulação pelo governo do anticristo ressuscitarão com Cristo, junto com 144 mil, que eu acredito que são judeus que se converterão também na grande tribulação, na perseguição do anticristo, porque os judeus não vão se curvar, não vão adorar alguns, né? Que a palavra diz que um remanescente de Israel voltará. Então, e fala assim também que quando houver a plenitude dos gentios, quando o mundo todo tiver ouvido do evangelho, os judeus voltariam para Deus, creriam em Cristo. Então, eu acredito que são 144 mil judeus convertidos, mais os mártires da grande tribulação, que vai reinar com Cristo no milênio. E terão corpos glorificados aqui na terra por 1000 anos. E aí sim que vai se cumprir muitas promessas do Antigo Testamento que fala que todas as nações aprenderão com Cristo, que ele governará com um cetro de ferro. Então, existem muitas promessas que ainda não se cumpriu. Entende? Então, continuando aqui,
a carta para Filadélfia, versículo 7. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome sua coroa. O vitorioso se tornará a coluna do templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus. Então, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de meu Deus. Escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, no governo do anticristo, as pessoas terão uma marca na mão direita ou na testa que diz, mas também aqueles que forem arrebatados, que voltarem com Cristo para reinar com ele, também estarão selados com o nome do Cordeiro, nome de Cristo. E também escreverei nele o meu novo nome. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Houve uma discordância muito grande em relação à igreja e o povo judeu, porque alguns acreditam que a igreja substituiu o povo judeu e não existe mais promessa para aquele local, e outros dizem, vão para o outro extremo, acham que os judeus são salvos sem Cristo, porque são um povo escolhido. E eu acredito que Deus tem promessa sim para aquele povo, para aquele local, mas por meio de Cristo. Então um remanescente voltará para Cristo. Um remanescente voltará, crerá no Evangelho e vai se converter. E Isaías 14, 1 e 2 diz assim: O Senhor, porém, terá misericórdia dos descendentes de Jacó. Mais uma vez, escolherá Israel para ser seu povo. Então, se você lê Isaías 43, Isaías 44, você vai ver que Deus repete muitas e muitas vezes, ó Jacó, ó Israel. E ele fala, ó Jacó, ó Israel. Jacó representa a igreja. Israel representa o povo judeu que vai se converter em Cristo, que vai reinar. São as duas testemunhas de Deus, são os dois povos. Entenda quando diz Jacó como a igreja. E por que Jacó é a igreja? Olha a vida de Jacó. Jacó, ele era não era o primogênito. Ele nasceu depois. A igreja não era primogênita das bênçãos de Deus. Nós somos cordeiros e toda a vida de Jacó você vai conseguir olhar para a igreja, a vida de Jacó. Desde o nascimento, Deus mudando o nome dele de Jacó para Israel. Quando Esaú perdoa ele, o pecado dele que ele havia cometido, que ele tentou pagar pela sua salvação, pelo perdão, e Esaú fala, não, eu não quero pagamento nenhum. Forma o casamento dele com Raquel, eu vejo a igreja, Jacó representa a igreja. E aí diz assim, o Senhor, porém, terá misericórdia dos descendentes de Jacó. Mais uma vez, escolherá Israel para ser seu povo. Uniu os dois já. Ele os trará de volta e os estabelecerá em sua própria terra, Israel. Gente de muitas nações virá, se juntará a eles e se unirá ao povo de Israel. As nações do mundo ajudarão o povo de Israel a retornar. E aqueles que vierem morar na terra do Senhor os servirão. Os que conquistaram Israel serão conquistados, e Israel dominará seus opressores. Então, aí sim o reino de Israel será estabelecido. E aí, depois desses 1000 anos, Satanás será solto, Jesus acaba com tudo, e aí vai ter o julgamento final, que nós falaremos semana que vem. Hoje nós falaremos sobre a igreja de Laodiceia, a última igreja, a última carta do apóstolo João, das 7 igrejas. E depois do reino milenar, acontece o julgamento final e as bodas do Cordeiro, que é o que a igreja de Laodiceia fala. Ela fala de uma forma muito implícita mesmo, essa igreja. Ela não, das outras ficaram mais claras assim, mas a gente consegue entender que essa igreja, o tempo dessa igreja é o tempo em que a igreja vai se assentar na mesa,
que ela fala que nós nos assentaremos à mesa, e Jesus fala que quando que nós nos assentaremos com ele? No casamento. Fala sobre vestes brancas, para nós nos vestirmos com vestes brancas. O que que Jesus fala das vestes brancas? Das vestes de casamento, para a noiva estar preparada. A parábola em que a noiva não chegou na festa do casamento e não tinha as vestes nupciais, né? Então, nós vemos uma advertência muito forte para essa igreja, mas está falando de um tempo muito bom para a igreja. Todos os outros estudos, nós falamos de coisas muito fortes, de tempos muito fortes para a igreja. Tirando o milênio, né, que foi o estudo passado. Mas essa igreja, a advertência é forte, mas é um tempo muito bom para a igreja, que é o julgamento e o casamento da noiva com Cristo. E é incrível a gente entender que tudo se diz respeito ao final do desfecho de toda a história bíblica é no casamento. Porque quando nós entendemos isso, nós percebemos que desde a criação, Deus estava preparando uma noiva para o seu filho. Desde quando ele criou Adão e Eva e houve o pecado, Deus traçou um plano para preparar uma noiva adornada, vestida de branco, pura, imaculada, com linho fino, irrepreensível, santa, para o seu filho. E aí é incrível que nós lemos os evangelhos e Jesus escreve exatamente isso, em que ele, com os discípulos, ele iria para o céu preparar uma casa para a sua noiva. E depois ele voltaria para buscá-la. Apocalipse 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém. O fim, amém, assim seja. A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus, Jesus Cristo, né? São as palavras de Cristo, falando para a sua igreja. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. É uma igreja em que nesse tempo do fim estaria cômoda, estaria indo para a igreja, estaria tendo uma vida religiosa, mas seria uma igreja morna. O que significa? Ela não era quente nem fria. E Jesus fala antes que fosse fria ou quente. Mas porque vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Porque o morno, uma igreja morna, é aquela que faz o necessário para estar de bem com Deus, entendeu? Não gostaria, mas como tem que fazer aquele necessário para não ficar com culpa ou para não ir para o inferno, ela faz o básico do básico para estar em paz, entendeu? Ela vai na igreja, é uma igreja aparentemente que está tudo certo, o pessoal dizima, o pessoal faz tudo certo, mas não tem amor, não tem a paixão, não carece mais da necessidade de estar com o Cristo, de desejar o Cristo, de saber que um dia estará com Ele, que o veremos como Ele é, que agora estamos vendo em partes, mas um dia veremos por completo o amor dele. E que esse dia um dia vai chegar, que é a consumação de toda a história vai acontecer em Cristo, nas bodas do Cordeiro. Uma igreja que já não desejava mais esse casamento. Entende? E Jesus, ele repreende muito forte, ele fala que estava dando ânsia essa igreja. Estava dando ânsia de vômito, estava quase vomitando. Porque uma igreja dessa, quando ela ia orar, ia falar com Cristo, ela era religiosa, ela estava no coração muitos projetos pessoais, muita ambição, muito egoísmo, muito orgulho.
com os olhos nas coisas somente dessa terra. Quando ia falar com Cristo, Jesus olhava o coração dessa igreja e falava: você está falando comigo, mas você não me ama. Seu coração não está comigo. Você diz: estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Então era uma igreja que era próspera, não, não sofria, não passava por aflição, não tinha perseguição. A igreja de Laodiceia era dessa forma e representa a igreja do último, do fim. E aí era uma igreja que próspera, não achava que era rica, que não precisava de Deus. Deus era uma bengala, algo a mais para se apoiar. Não era mais o tudo dela. E aí ele diz: não reconhece, porém, que é pobre, cego e nu. Quando diz pobre, Jesus, no Sermão do Monte, ele fala assim: bem-aventurados os pobres de espírito, que eles herdarão o reino dos céus. Pobreza aqui não diz a respeito sobre física, pobreza material, é uma pobreza espiritual, é reconhecer a sua miséria diante de Deus. Era uma igreja que já não reconhecia que era pecadora e que somente pelo sangue, pelo sacrifício, pela graça, pelo amor, pela misericórdia de Deus é que ela iria chegar no céu. Isso é reconhecer a pobreza espiritual, a nossa pobreza espiritual. E ele diz também: pobre, cego e nu. Por que cego? Porque não era cego fisicamente, era cego espiritualmente. Porque eles não conseguiam enxergar o Cristo. Lembra Marta que estava preocupada com tantas coisas na casa e Jesus fala para ela: Marta, Marta, você se preocupa com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Maria estava aos pés de Jesus, olhando para Jesus. Mas Marta estava atarefada, preocupada. E era uma igreja preocupada, atarefada, que abre o Instagram, você vai no assunto que você mais gosta lá e é um vídeo atrás do outro. Hoje em dia está muito fácil você ter olhos para as coisas fora de Cristo. É muito fácil. Você pega o que você mais gosta e isso está na palma da sua mão. Então, é uma igreja que perdeu a visão espiritual, que não olhava mais para Cristo, para o Evangelho, para a causa do Evangelho, para a eternidade, não desejava mais a eternidade, se casar com Cristo. Imagina uma noiva, você está noiva dela, você está prestes a se casar com ela, foi preparar uma casa, deixar pai e mãe para se unir a ela, está trabalhando, está se dedicando para um dia morar junto com ela, e de repente você vai falar com ela, ela é indiferente com você. Você está dando sua vida por ela, mas ela não está nem aí, está preocupada com as coisas dela, vivendo, né? É esse sentimento que Cristo sente pela igreja, quando nós não olhamos para Ele. Pobre, cego e nu. Nudez aqui diz sobre pecado, porque depois ele fala para comprar dele roupas brancas, de justiça, vestes nupciais para o casamento. A nudez aqui é uma igreja que não se preocupa mais em agradar a Deus. Tanto faz se é pecado ou não, porque o conceito da graça foi tão banalizado hoje em dia que ninguém mais se preocupa em não pecar, em agradar a Deus, em viver santo porque Ele é santo, em guardar a sua vida, o coração, a mente. Então aqui diz nudez espiritual. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo. Lembra, ele diz que é pobre, mas ele fala: compre de mim ouro refinado pelo fogo. No céu, as ruas serão de ouro. Literalmente, serão de ouro. Aquilo que o homem mais busca aqui nessa terra, no céu, vai ser a rua, vai ser asfalto. Cristo, ele tem todo o tesouro, todo o ouro, toda a prata que existe. E aqui a riqueza que Jesus fala para nós comprarmos dele é de graça. Ele fala: vinde, comprai, comei e bebei de graça. Fala no final do livro, né, de Apocalipse.
Então, o ouro que Jesus tem para nos dar, ele é de graça. Jesus fala, não junteis tesouro na terra, onde as traças corroem, os ladrões roubam, mas junte tesouros no céu. Isso é guardar tesouros no céu, é ser rico para com Deus. Aqui também fala sobre, compre de mim ouro refinado no fogo. Esse refinamento no fogo diz respeito também à nossa fé. A nossa fé ser forjada no fogo. É você se colocar no fogo, entende? Você não se conformar com a mornidão e você se colocar no fogo para ser purificado por Deus. Isso que é comprar o ouro de Deus, entende? Jesus fala muito claro sobre isso quando os fariseus falam para ele: nós jejuamos, por que que os seus discípulos não jejuam? Jesus fala, eles não jejuam porque o noivo está com eles, agora. E ninguém pode ficar triste enquanto o noivo estiver com eles. O noivo estava junto com a noiva, então não era tempo de jejuar. Mas quando o noivo for retirado, eles vão jejuar. Ou seja, esse tempo de espera entre o noivado e o casamento, que é agora que nós estamos vivendo, eles vão jejuar. Porque eles vão afligir suas almas, eles vão matar sua carne para conseguir comprar ouro refinado pelo fogo de Deus, para eles ser purificados, entendeu? E você se tornará rico. Então compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir sua vergonhosa nudez. Aqui fala sobre comprar de Cristo, o sangue do Filho de Deus é capaz de nos purificar, tirar as nossas vestes sujas do pecado e vestir novas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Vestes de justiça, vestes de santidade. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Então, colírio de Deus. Para nós comprarmos esses colírios para conseguir enxergar a palavra, para conseguir ler a palavra, ter tempo de ler a palavra e comprar esse colírio para a gente conseguir olhar para Cristo no meio de tantas coisas que nós vivemos hoje em dia. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então Jesus chama a igreja para o arrependimento. Depois fala, aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Nós lemos esse versículo como se Cristo estivesse falando para um cristão individual, mas ele está falando para a igreja. É um corpo dele, é o corpo dele que ele está batendo a porta e está querendo entrar. Eu imagino assim, nós na reunião aqui, Cristo ali na porta da casa, querendo entrar, querendo fazer parte da nossa comunhão. Entende? Então ele está dizendo assim, vocês têm tudo, mas vocês não me têm. Então a igreja que ouvir a minha voz e abrir a porta e deixar ele ser o centro, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essa igreja vai ser salva e vai se casar com ele. E vai se assentar na mesa com ele. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ele dará do direito de nós sermos herdeiros do trono. Imagina, a igreja vai herdar todas as bênçãos de Cristo. Cristo compartilhou conosco todas as suas bênçãos. E aí em Apocalipse 21 e 22 fala só um pouco sobre o céu. O que é esse lugar onde a igreja vai?
aqueles que vencerem, aqueles que, quando Cristo voltar, vai estar preparado como a noiva, como uma noiva. Diz assim, Apocalipse 21. Venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. 12, versículo 12. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Então, eu pulei um versículo aqui, mas diz que a noiva, ele representa como a cidade, a Nova Jerusalém. A noiva, a igreja que vai se casar com Cristo é a Nova Jerusalém, representada aqui. As portas dessa cidade, que é a igreja, estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. As 12 tribos são os 12 filhos da descendentes de Jacó, que vieram as leis e os profetas, entende? Que Deus prometeu para eles que dariam todas as nações para eles. Que por meio deles, para Abraão também prometeu, que por meio deles abençoaria todas as famílias da terra. Então a igreja compõe, vai ter as portas que estavam escritas o nome das 12 tribos de Israel. Olha o que ele fala para Israel, né? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações. Uma nação, Israel, e uma comunidade de nações, os gentios. Está em Gênesis 35:11. Então a igreja vai compor pessoas do mundo inteiro, que Deus não faz exceção de pessoas, de como se é judeu, gentio, se é negro, branco, se é gordo, magro, nesse sentido. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, sob o fundamento dos apóstolos, Deus construiu a sua igreja. Portanto, em Efésios 2, 19 e 20. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Lembra, nós falamos dos profetas e dos apóstolos. Tem Jesus Cristo como pedra angular. Então, o lugar onde a igreja está sendo construída é sobre Jesus Cristo. Não podemos construir nada fora de Jesus Cristo. Porque a palavra diz que um dia, quando terminar o milênio, Deus vai destruir a terra com fogo e todos estarão diante do seu trono, para o julgamento, para o juízo, diante do trono branco. E vai ter, nesse julgamento, todas as suas obras ali. E tudo que você fez fora dessa pedra angular que é Cristo, vai ser queimada com fogo. Não vai permanecer. Mas o que você fez para Cristo, isso você vai levar como recompensa para a eternidade. Por isso que Cristo fala da parábola dos talentos, que você tem que multiplicar os seus talentos. A pessoa que é salva é aquela que creu no Evangelho, ela tem obras. Eu vi um vídeo esses dias que fala assim, brincadeira assim, eu entendi, mas para vocês entenderem, várias pessoas chegando na fila assim para conversar com Deus, e Deus pega uma cartilha assim, e ele fala: mas o que você fez? Eu fui para a África, eu fiz isso, eu ajudei várias pessoas e tal. Aí ele sobe na balança para ver se vai pro céu ou não. A balança, aí ele vai pro inferno. E aí várias pessoas: não, eu nasci na igreja, eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal. Ele sobe na balança e aí chega um cara e fala assim: eu não sei, eu não fiz nada assim, e agora, né? E aí Jesus Cristo chega e fala: não, pai, ele tá comigo. Aí Jesus sobe na balança e a balança vai assim, positiva, aí ele consegue entrar no céu. É muito interessante, muito legal para entender a graça, a justificação por meio da fé somente em Cristo. Mas a palavra diz que o julgamento vai ser das obras.
Cada um receberá conforme o que fez, e as obras que foram consequência da fé. Entende? As obras que você fez porque você creu em Cristo e por amor a Ele você fez, e não em troca para ser salvo. E vai ter sim esse julgamento das obras. A palavra é muito. E aquilo que você fez em Cristo vai permanecer diante do fogo. Eu não lembro exatamente agora, mas tem a palha, tem a madeira, tem. E aquilo que permanecer vai ser contado como galardão. Jesus fala, quando fala para nós acumularmos tesouros no céu, ele está falando sobre galardão. Então a igreja tem que pensar assim no galardão, nas coisas eternas. Portanto, não, é isso. Então, falando um pouquinho mais sobre o casamento, eu comecei a estudar sobre como que é um casamento judeu. É muito interessante, porque o pai, ele já começa a ensinar para a criança, desde novo, a ser um homem, porque ele sabe que um dia ele vai ter que assumir uma mulher. Então, desde novo, ele já vai preparando. E quando o homem e a mulher decidem, um encontra o outro e resolvem se casar, eles têm um tempo de preparação. Ele tem um tempo, o filho tem um tempo de preparação para ir preparar lugar para eles morarem. Lembra que em Gênesis, na criação, Deus disse: o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? Então, o filho, ele vai trabalhar, ele vai organizar tudo do casamento e o lugar onde eles vão morar. E a noiva não sabe exatamente, e nem o filho sabe exatamente quando será o casamento. Porque só o pai vai falar para o filho: filho, você está pronto. Você pode ir buscar sua noiva. E aí pega os amigos do noivo, pega o noivo, eles vão tocando chofar na rua até a casa da noiva, e todo mundo das ruas, das casas, fala: olha o noivo. E eles vão cantando, cantando até chegar à casa da noiva, e a noiva, ouvindo o barulho do chofar, ela entende os sinais do noivo que está chegando, ela se arruma, se prepara, e eles pegam ela e levam para casa onde ele preparou, e ali acontece o casamento. E depois disso, festa. É 7 dias de festa. Que foi Jesus estava nessa festa. Quando ele transformou água em vinho. Jesus era o Estado que casava, porque eles faziam um contrato, mas Jesus participava, porque Deus reconhece o casamento. Ele reconhece isso. Que fala, aquele que Deus uniu não separa o homem. Então, eles vão para a casa do noivo, onde o noivo tinha preparado o lugar, e ali acontece o casamento. Depois, festa, 7 dias de festa. E é muito legal que quando você começa a ler Apocalipse, ler os evangelhos, você vê que tudo diz respeito a um casamento. Em Apocalipse fala de trombeta, fala das testemunhas que estarão, fala dos sinais que o noivo dá para a igreja, para quando um pouco antes dele voltar. E quando ele volta, vem os anjos junto com ele, que são os amigos. E o pai, e ele fala: nem eu sei o dia em que voltarei, mas só o pai. Ou seja, tudo diz respeito a um casamento. É muito, muito louco ver isso. E aí, no último versículo lá de Apocalipse, no penúltimo capítulo de Apocalipse: venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. Então Deus preparou uma noiva para o filho dele. Desde a criação, toda a história diz respeito a um casamento. E é muito legal que ele criou o homem e a mulher para mostrar ao mundo o plano de Deus por meio do casamento. Por meio das provações, das dificuldades, das diferenças de um homem e da mulher, que são muitas, mas essa união ia mostrar ao mundo a glória de Deus, ia tipificar para o mundo o que Deus faria por meio de Cristo e a igreja. Quando Paulo fala assim: grande é esse mistério, mas eu não me refiro ao homem e à mulher, eu me refiro entre Cristo e a igreja.
o maior mistério de todos da palavra é o casamento entre Cristo e a igreja. Então, no final de tudo, Deus vai, depois do julgamento, Deus vai separar o joio do trigo, Deus vai separar aqueles do lado direito e do lado esquerdo, e vão falar assim: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Servo bom e fiel, entre no gozo do meu Pai. Esses que forem aprovados, ele fala de obra. Está falando de obra aqui. A religião aprovada por Deus é cuidar dos órfãos e das viúvas. Está falando sobre o que você fez por Cristo. E aí esses entraram nos céus. Aqueles que não entraram, Jesus diz: eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Para essas pessoas que não teve obra. Então, a gente tem que fazer obra para ir para o céu? Não. Não estou falando que a gente é salvo pelas nossas obras. Nós somos salvos pela mensagem do Evangelho, por acreditar nela. E todos que acreditarem nela vão ter obra. Não tem como uma pessoa que entendeu o Evangelho, ela não ter uma vida de arrependimento e transformação de vida, porque ela nasceu de novo, ela morreu para aquela vida e ela é outra pessoa. E o Espírito Santo gera amor, que ela ama as pessoas. Então, nesse último dia, Deus vai separar e aí vai acontecer as bodas do Cordeiro. Que Deus vai se casar, Deus vai falar para Cristo e ali haverá o casamento para toda a eternidade. Então, queria encorajar você a ler os evangelhos, a ler Apocalipse, a ler a Bíblia inteira com essa perspectiva de que um dia nós estamos hoje nos preparando como uma noiva para Cristo. Amém?